Amados irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No capítulo 7 do primeiro livro de Samuel, versículo 12, diz o seguinte: Tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer, e disse: Porque até aqui o Senhor me ajudou. Irmãos, hoje é um dia muito especial, porque hoje nós estamos publicando o nosso vídeo número 100. Ao longo desses meses de pandemia, nós chegamos ao nosso 100º sermão. Que bênção! Não poderíamos jamais chegar onde chegamos sem a ajuda do Senhor. E o que nós podemos dizer é que até aqui o Senhor nos ajudou. E esse é o tema da nossa meditação hoje. Até aqui o Senhor nos ajudou. Essa palavra é para você que passa por várias dificuldades. Irmãos, a nossa meditação está fundamentada nesse capítulo 7 do primeiro livro de Samuel, que nos mostra a batalha e a vitória do povo de Deus diante dos filisteus. Temos algumas lições a destacar a respeito dessa vitória. A primeira delas é que Deus ajudou o seu povo mesmo diante de uma terrível batalha. Os filisteus eram terríveis. Era um povo que sempre estava lá guerreando contra Israel. E naqueles dias, o povo filisteu havia tido uma terrível vitória contra o povo de Israel. Por causa do pecado dos filhos de Eli, Ofni e Finéias, Deus permitiu a vitória dos filisteus contra o seu povo. Eli morreu, bem como também os seus filhos. E de repente Deus levanta Samuel. E Samuel é escolhido por Deus para enfrentar os inimigos, os filisteus. E nessa primeira batalha que Samuel, o juiz, o líder do povo de Deus, enfrentou, ele obteve vitória contra esse inimigo terrível e feroz. E nós estamos enfrentando também o inimigo terrível e feroz, que é esse vírus. Mas você deve estar também enfrentando outras adversidades em sua vida. Talvez você esteja sofrendo com um problema financeiro, um problema emocional, um problema na família, outro problema. Não importa. Mas assim como o povo de Israel no passado sofreu, muitos de nós estamos sofrendo com os nossos adversários. Mas o que nós observamos nessa história é que, em meio àquela adversidade, quando Israel estava sendo oprimido pelos filisteus, Deus levanta Samuel e o prepara para que ele pudesse obter vitória sobre os inimigos. Deus não se esqueceu do seu povo. Mesmo tendo o povo se esquecido de Deus e adorado a ídolos e se afastado da presença do Senhor, Deus, ele castiga, ele repreende, disciplina aqueles líderes maus, Ofni e Finéias, naquela derrota que eles sofreram contra os filisteus. Mas ao mesmo tempo Deus prepara e levanta Samuel para derrotar os inimigos, ou os filisteus. E assim Deus faz. Até aqui o Senhor nos ajudou. Por quê?
Porque o mesmo Deus que foi ontem, é hoje e vai ser para sempre. Deus está sempre levantando pessoas para te ajudar na sua terrível batalha. Deus ainda continua agindo hoje. Da mesma forma que Deus ajudou o povo naquela batalha contra os filisteus, Deus tem nos ajudado nessa batalha terrível contra o vírus. A batalha é terrível, mas o Senhor nos tem ajudado. É certo que nós já temos mais de 1 milhão de casos de pessoas com coronavírus no nosso país. Ou seja, 1 em cada 200 pessoas. Já são mais de 50 mil mortos. Ou seja, 1 entre 4 mil brasileiros já morreram com esse mal, de acordo com os dados estatísticos. Mas se você está me ouvindo, é porque você está vivo. Eu não contraí coronavírus até agora. Pretendo não contrair, nem ninguém da minha família. E provavelmente ou certamente você também não foi vítima. Por isso, só o fato de você estar me ouvindo significa que você está vivo. Significa que você venceu até agora esse mal. E por que você venceu? Porque o Senhor te ajudou. Porque o Senhor esteve presente na sua vida. Assim como Deus cuidou do seu povo, Deus cuida de nós. Assim como Deus tem levantado líderes hoje, Deus levantou Samuel no passado. Ele continua agindo. Deus até aqui nos ajudou. Mas é necessário lembrarmos que o Senhor ajudou aquele povo. Por quê? Porque Samuel, como homem de Deus, ele chama o povo como líder espiritual e também líder secular, governante daquela nação. Ele chama o povo e diz: agora vocês têm que voltar o seu coração para Deus. Isso está no versículo 3. Vocês têm que deixar os ídolos. Vocês têm que preparar o coração de vocês para Deus. Ele repete, quase nas mesmas palavras, para que o Senhor possa livrar vocês dos filisteus. E depois ele vai dizer que o povo deveria congregar em um grande jejum e deveria preparar-se para a batalha, se arrependendo dos seus pecados. Você quer que Deus te ajude? Você quer que Deus venha em seu socorro, como fez no passado? Então, atenda à palavra de Deus, que usou Samuel para falar para o povo e ainda tem usado a sua mesma palavra para falar a nós. Sabe o que você tem que fazer para vencer essa pandemia? Quem vai te dar a vitória? Vai ser o Senhor. É o que diz o versículo 3, ele vai falar assim: o Senhor vai nos livrar dos filisteus. Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas devemos confiar no Senhor. Porque os cavalos tropeçam e caem, mas aquele que confia no Senhor se mantém de pé e hastia por pendões. Confie no Senhor, mas também você tem que voltar o seu coração para o Senhor. Será que você tem buscado o Senhor? Na hora do desespero a gente busca, mas muitas vezes nós desanimamos. Volte-se para o Senhor, volte o seu coração para Deus. Se prepare para estar na presença de Deus. Abandone os ídolos. Abandone o pecado, se arrependa dos seus pecados. Congregue, busque a Deus e Deus vai te livrar. É isso que o povo tem que fazer. Tem que voltar o seu coração para Deus. Tem que se arrepender dos seus pecados. A palavra de Deus diz: o que encobre as suas transgressões jamais prospera, mas o que a confessa e a deixa alcança a misericórdia. Por que Deus deu vitória ao seu povo? Porque o povo atendeu ao apelo de Samuel e se arrependeu dos seus pecados e abandonou os ídolos
e voltou o seu coração para Deus. E é isso que você tem que fazer, para que o Senhor te ajude. Caminhando um pouco mais, meu amado irmão, minha amada irmã, nós podemos observar que o texto nos conta que depois que o povo congregou, se arrependeu dos seus pecados, então os filisteus, vendo que o povo estava congregado, foram com todos os seus exércitos para confrontar, para enfrentar e tentar derrotar o povo de Israel. É o que aconteceu. E enquanto eles estavam indo ao encalce do povo de Israel para destruir o povo de Deus, o que Josué disse? Continuem orando, não cessem de orar. Continuem buscando a Deus. E é o que nós devemos fazer nessa hora difícil. O inimigo está chegando. Cada dia que passa, nós podemos ver que ele está se aproximando das nossas casas, das nossas cidades. Ele está vindo para o interior e tem assolado a muitos. O perigo ainda existe e é constante. Mas o que eu digo para você é o mesmo que Samuel disse para o povo de Deus. Tem essa moto aí que fica fazendo barulho, mas não ligue para ela. Ligue para aquilo que Deus quer falar ao seu coração. Nós temos um recurso limitado nas filmagens, mas se importe com a eficácia da palavra de Deus. E o que a palavra de Deus está dizendo para você quando o inimigo estiver se aproximando, estiver batendo na sua porta, continue orando, não cesse, não pare de orar. Nós estamos vivendo muitos dias de angústias e parece que a cada dia tem aumentado os casos e nós ficamos pensando, quando é que isso vai parar? Irmão, o que você não tem que cessar é a oração. Não deixe de fazer as suas orações. Não deixe de buscar a Deus. Não deixe de estar na presença de Deus. É o que Samuel falou para o povo. Não cessem de orar. Porque se esse povo que chama pelo nome do Senhor orar e buscar e se converter dos seus maus caminhos, Deus ouvirá dos céus, perdoará os seus pecados e sarará a sua terra. E então, enquanto o povo estava em oração, os filisteus chegaram. E o que fez Samuel? Ergueu um altar e matou o novilho e sacrificou ao Senhor aquele novilho. Enquanto Samuel estava sacrificando aquele cordeiro e os filisteus se aproximando, Deus fez cair do céu raios com grande estampido e aterrou e destruiu todos os filisteus. Todos os inimigos caíram por terra. Outra coisa que você tem que fazer, você tem que consagrar a sua vida a Deus. A Bíblia fala, rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Quando o povo consagra a Deus a sua vida, Deus não quer um sacrifício de morte, mas Deus quer um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Seja vivo na presença de Deus, seja santo na presença de Deus e agrade a Deus.
É o que diz o Salmo 37. Agrada-te do Senhor, Ele satisfará o desejo do seu coração. Irmão, olha que maravilha, olha o que aconteceu. Enquanto Samuel sacrificava aquele cordeiro, enquanto ele oferecia sacrifícios agradáveis ao Senhor, Deus agiu. E Deus foi misericordioso para com o seu povo, e Deus aterrou, destruiu todos os inimigos, mandando raios com grande estampido, e aqueles filisteus que formavam um exército poderoso, caíram por terra, foram aterrados, foram destruídos, foram desbaratados. A Bíblia fala que com Deus nós saltaremos muralhas e desbarataremos exércitos. E foi o que aconteceu naquele dia. Deus agiu poderosamente e Deus livrou Israel da mão dos filisteus. E é isso que Deus vai fazer conosco também. Deus é poderoso para nos livrar de todas as nossas adversidades. Deus é fiel. Consagre a sua vida a Deus e Deus, no momento certo, no momento oportuno, Ele vai cessar essa praga, Ele vai livrar-nos desse laço do passarinheiro e dessa peste que se propaga de dia e de noite. Ele é fiel, mas o povo também precisa ser fiel e consagrar a sua vida ao Senhor. Depois daquela grande vitória, diz a palavra de Deus que durante todos os dias de Samuel, os filisteus nunca mais perturbaram Israel, nunca mais intentaram contra Israel. Isso está no texto. E assim Deus vai fazer conosco. Deus vai fazer cessar essa praga, Deus vai agir. Tenha paciência, não deixe de consagrar a sua vida a Deus, não deixe de orar, não deixe de servir a Deus com todo o seu coração, como o povo fez, que Deus vai banir da face da terra para sempre esse vírus, esse mal e todos os problemas que você tiver. Porque Deus é fiel. Deus, assim como Ele agiu no passado, Ele continua agindo hoje. Depois daquela vitória, o que Samuel fez? Ele tomou uma pedra, colocou naquele lugar onde Deus deu a ele e ao seu povo aquela vitória, e chamou aquele lugar de Ebenezer, e disse: porque até aqui o Senhor me ajudou. Ebenezer em hebraico significa pedra de ajuda. Eben, pedra, Ezer, ajuda. Porque Deus ajudou melhor dizendo, Samuel até aquele dia. E assim Deus vai fazer conosco. Porque Ele é a nossa pedra de ajuda. O apóstolo Pedro vai dizer que Jesus Cristo é a pedra angular, cujos construtores rejeitaram e se tornou a pedra principal. Deus é a nossa ajuda, Deus é a nossa pedra de ajuda. E quando o Senhor nos livrar desse mal, que você também consagre a sua vida e faça da sua vida um marco de vitória. Fundamenta a tua vida na rocha que é Jesus Cristo, porque é Ele que vai te ajudar a livrar de todo o mal. Ele é a sua pedra de ajuda. Irmãos, o Senhor nos vai livrar desse mal terrível. Depois, nós podemos observar, finalmente, que, depois disso, Samuel foi morar em Ramá, e durante todos os dias da sua liderança à frente do povo, o povo respeitou e nenhum mal aconteceu. Houve paz em Israel durante todos os dias
do governo de Samuel, porque naquele lugar em Ramá ele edificou um altar ao Senhor. O que significa isso? Significa o seguinte, que Deus, ele foi fiel com Samuel. Samuel disse: até aqui o Senhor me ajudou. Mas Deus não ajudou Samuel até aquele dia, até aquela vitória sobre os filisteus, que foi a primeira que ele obteve. Mas Deus ajudou sempre. Por que eu estou dizendo isso? Porque o mesmo Deus que foi ontem, é hoje e vai ser todo sempre. O mesmo Deus que ajudou Samuel naquela vitória, ajudou durante todos os dias da sua vida. E se até aqui o Senhor nos ajudou, Ele vai nos ajudar sempre. Deus não vai deixar de nos ajudar. Se você venceu já esses 100 dias de pandemia, você vai vencer até o final dela. Você vai chegar intacto, em perfeita ordem, em perfeita saúde, até o seu final. E Deus vai te livrar de outras, como livrou Samuel de todas as suas adversidades. Porque ele dedicava a sua vida ao Senhor. Havia um altar na sua casa. E que você faça um altar na sua casa e consagre você e a sua família ao Senhor, para que você tenha vitória, para que você seja como Samuel. Você deve estar falando, mas Deus não age hoje como agia no passado. Quem disse que não? Para nós encerrarmos a nossa meditação, eu gostaria de contar 2 episódios rápidos. O primeiro deles ocorreu na vida do meu pai. O meu pai, em 1953, ele perdeu a sua mãe. E ele vai para São Paulo, saindo da cidade de Passos, para estudar. E ele se formou em contabilidade. E no ano em que ele formou, ele foi para a cidade de Cássia, que é a minha cidade natal. Ali ele era um jovem que estava angustiado pela perda da mãe, estava começando a sua vida e a vida não era nada fácil para ele, sozinho naquela cidade, mas ali ele se estabeleceu. Abriu um escritório de contabilidade, o nome do escritório, Ebenezer. Porque até aqui o Senhor me ajudou, disse ele. E o Senhor continuou ajudando meu pai sempre. Ali ele se casou, constituiu família, prosperou e foi uma pessoa muito abençoada e usada por Deus naquela cidade, tanto na cidade quanto na igreja. Deus o honrou naquela cidade. E é interessante que ele vende o escritório para um senhor chamado seu Walter, e depois ele constrói uma casa numa praça. E é interessante que esse seu Walter, para homenagear o meu pai, ele faz um banco de pedra e põe o nome do seu escritório. Escritório Ebenezer. E todas as vezes que a gente saía de casa, eu, meus pais, meus irmãos, nós víamos em frente à nossa casa aquele banco que dizia Ebenezer. E nós todos os dias sabíamos que o Senhor nos ajuda. Depois meu pai faleceu e pouco mais de 3 anos depois do seu falecimento, eu vim pastorear a igreja de Aguaí, igreja que eu pastorei até hoje. E eu era recém-chegado na cidade, quando fui chamado por 2 irmãos da igreja, presbíteros Marcos e Miqueias, para inaugurar o escritório que eles estavam inaugurando. O nome do escritório, Ebenezer. Porque aqueles irmãos, advogados na cidade, também
para se formar, lutaram muito, mas o Senhor os ajudou e hoje são pessoas muito bem conceituadas na cidade e na região. São uma bênção na presença de Deus. Estou dizendo isso para mostrar para você que Deus é fiel. Socorro bem presente na angústia, na hora da tribulação. Não deixe de buscar ao Senhor. Que você possa olhar para essa pedra de ajuda chamada Jesus Cristo, o Deus Todo-Poderoso. Ele até aqui já te ajudou e vai te ajudar sempre. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça.